pessoal? Então, já está gravando. Vamos iniciar a nossa conversa, tá? Primeiro, eu quero abrir a fala para vocês. Quero saber se vocês desejam compartilhar alguma coisa, alguma experiência, ou como foi o momento do calendário, né, suspenso, dentro desse contexto que foi a pandemia. Então, se vocês quiserem compartilhar algo, fiquem à vontade. Vou fechar meu microfone e vou esperar alguém aí se manifestar. Ninguém quer falar, né? Tá certo. Então, beleza, gente. Então, eu vou falar, certo? Qualquer coisa, vocês me interrompem aqui. A próxima pergunta é que se vocês, até o momento, né, quando vocês acessaram o grupo, então, inicialmente, eu me comuniquei com a Tati para a gente fazer esse grupo, né, para que vocês tivessem acesso a esse grupo, porque a nossa ferramenta basicamente vai ser o grupo do WhatsApp, e aí nossos encontros, quando houver, vai ser pelo Google Meet, pelo grupo do WhatsApp, certo? Então, nós vamos usar sempre essas duas ferramentas, sendo que o grupo do WhatsApp vai ser sempre o nosso veículo de comunicação. Então, se eu preciso lançar lá, como eu fiz hoje, o link dessa reunião no Google Meet, vai ser pelo grupo do WhatsApp que vocês vão ficar sabendo. As atividades que eu vou compartilhar com vocês, o plano de ensino, os formulários, os links para acessar esses formulários, tudo vai ser pelo grupo. Por que eu não retomei na sala de aula lá do Google, né? Porque a gente não vai continuar usando o Classroom, apesar dos infinitos, dos imensos recursos que eles têm, que ele tem lá. Porque eu não quero colocar conteúdos novos, né? A continuidade de onde a gente parou, para não confundir, porque nós vamos revisar o que já foi visto, então, para não confundir vocês, de que, meu Deus, a professora mandou a atividade, qual é? É essa, é aquela outra? Então, por que eu não apago a sala de aula que está lá e crio uma nova? Porque eu não quero apagar aqueles registros, porque, de certa forma, é um registro de que a gente foi até ali com aquelas atividades, tá? Então, aquilo lá é um registro meu, das nossas atividades. Então, eu achei mais fácil, como a ferramenta WhatsApp é familiar a todos aqui, facilmente nós acessamos o WhatsApp, já estamos bem familiarizados com os bate-papos nos grupos, então eu achei muito acessível essa ferramenta. O Google Meet, né, ela pode ser uma novidade aí para alguns, mas a gente também vai explorar esse recurso aqui da sala de aula virtual em alguns momentos. Então, já adianto que nossas aulas não vão ser síncronas. O que é que quer dizer isso? Elas não vão acontecer sempre nos horários das nossas aulas, ou seja, nós não vamos ter esses momentos todas as quintas-feiras, das 15h30 às 18 horas, como nós tínhamos na época das aulas presenciais, tá? Tudo isso é levando em consideração a nova realidade. Estamos inseridos em um contexto, em uma realidade que estamos trabalhando e estudando em casa. Então, nós estamos em meio a atividades que são domésticas, atividades de trabalho, e aí o desafio maior vai ser o quê? Vai ser dividir as nossas tarefas, ter essa disciplina de que agora eu estou varrendo a minha casa, agora eu estou fazendo um exercício da aula tal, né? Então, antes a gente sabia que chegando em casa a gente tinha as nossas atividades domésticas e um momentozinho a gente iria lá rever o conteúdo, fazer as atividades de exercício,
mas que lá na escola a gente só estava pensando em matéria, né, dos conteúdos lá da escola. Agora não. Agora a gente está aqui cuidando de um filho, daqui a pouco para porque tem a aula, e quando está no meio da aula, o filho tá, né, a Amanda estava aqui junto e estava vestindo a filha dela. Então, isso é a nossa realidade agora, né? Essa é a nossa realidade agora. Então, por causa disso, e também por causa do pacote de dados. Então, nem todo mundo vai ter um pacote de dados de internet aí, um pacote de internet que permita essas muitas horas de acesso a uma sala de aula virtual, por exemplo. Então, o WhatsApp e as atividades que eu vou passar por lá vai ser o mínimo de acesso que vocês vão precisar para enviar por e-mail, para depois baixar no computador, no seu computador, e aí, quando for acessar esse material, vocês não vão precisar da internet. Então, essas coisas eu pensei para que a gente usasse o mínimo possível de internet, certo? O lado bom de tudo isso é que nós vamos ter que aprender, né? Se já sabíamos, ótimo, mas agora tínhamos uma disciplina e agora vamos ter que adequar essa disciplina. De que a hora que a gente estiver estudando, pode criança chorar, mentira, né? Não é bem assim, eu falo isso porque eu não tenho filho, mas na hora, almocei e deixei a louça lá, a louça vai ficar lá até tal hora, porque desse minuto até o minuto X eu vou estar estudando, eu vou me dedicar às minhas atividades de escola. O segundo desafio é, como a Diva, a Maria Carmen apresentaram aí, né, a Darlene, então essa novidade de clicar aqui, liga a tela e desliga, então isso daqui não tem mais volta. Então, mesmo que a gente volte com atividades presenciais, por que não continuar usando todos esses recursos que a gente está tendo acesso e que, quando sairmos dessa zona de conforto, que é o incômodo do desconhecido, e passar a conhecer algo, daqui a pouco vocês vão também estar familiarizados, sabendo usar facilmente essas ferramentas, e aí não vai ter mais problema. E aí vocês vão ver que elas agregam, que elas são boas. Então, eu acredito que mesmo com a retomada das aulas presenciais, nós não vamos mais deixar esses recursos de lado, porque a gente vai ver o quanto que eles são bons, né? E aí a gente vai aprimorar, a gente vai agregá-los às nossas aulas presenciais, inclusive, tá? Então, vamos aí ver, na medida do possível, obviamente, as coisas como algo muito positivo, então conhecer as coisas novas, se adaptar a essa nova realidade, que essa realidade não é de hoje, já antecedia, né, esse contexto de pandemia aí. E aí a gente estava na nossa zona de conforto, só de maneira... ai, gente, retardando ao uso, né? Retardando o uso, a inclusão dessas ferramentas nas nossas aulas, porque elas já existiam antes, né? Então, por uma questão de comodidade, a gente não inseria. Então, esse semestre foi que eu comecei, esse ano foi que eu comecei a usar o Google Class. A turma do ano passado me infernizou a vida. Professora, usa o Google Class. Calma, gente, agora eu aprendi a usar o Google Drive, vocês já estão querendo que eu me familiarize aí com esse Google Class. Então, já era uma tendência, e aí, aos poucos, eu estava me inserindo. Agora foi um empurrãozão, né? Vai ter que lidar com isso e pronto. Então, isso não veio só para mim, veio para todo mundo, né? Então, isso é uma questão. O que nós não vamos ter as aulas síncronas. Então, na próxima quinta-feira, vocês vão fazer atividades que eu vou orientar pelo grupo, que eu vou fazer esse acompanhamento pelo grupo, vocês vão ser orientados sempre pelo grupo do WhatsApp, tá? Coloquem o grupo do WhatsApp no silencioso,
porque eu vou mandar algumas coisas em horas, né, madrugada fora, ou final de semana, porque eu tô com várias disciplinas em outros cursos também, então, todo esse momento de adequação tá exigindo um pouco mais de horas de trabalho. Então, às vezes eu mando algo lá pelas tantas da noite, e aí eu vou pedir para que vocês silenciem esse grupo. Eu vou também, em algum momento, e aí eu vou explicar para vocês, eu vou dizer para vocês, esse momento vai ser logo depois que eu enviar o plano de ensino e as primeiras atividades. Mas o grupo lá, ele vai ficar fechado para as mensagens, somente o administrador do grupo, ou seja, eu que vou poder postar mensagens. E no momento oportuno, eu abro isso para o grupo todo, ou seja, em momentos de dúvidas, né? Pessoal, hoje vocês vão tirar aqui dúvidas das 14 horas até as 20 horas. Coloquem as dúvidas aí em relação às atividades. Vocês vão colocar o que for possível a gente sanar, fazendo essa mediação pelo grupo, ok. Caso vocês digam, professor, eu preciso de um atendimento, né, lá no Meet, porque aí a gente vai estar se olhando, vocês vão estar mostrando para mim alguma coisa e tal. Aí a gente abre uma sala de aula aqui, e aí as pessoas que quiserem entrar, entram. Então, nós vamos utilizar o Google Meet apenas para tirarmos dúvidas, certo? Não vamos ter aulas, eu não vou aqui ter 1 hora, 2 horas de aula explicando sobre o beneficiamento texto, sobre tingimento natural, tá? Então, isso é um ponto. Até aqui, alguma dúvida? Estou me fazendo compreendida? Eu estou sendo clara? Vocês podem responder aqui pelo chat, por favor. Certo. Beleza. Então, eu vou partir agora. Para mim tá ótimo. Tá ok, gente. Eu vou partir agora para. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Amanda. Você quer escrever aqui pelo chat ou quer ligar o seu microfone? Acho que eu prefiro pelo microfone, porque fica mais fácil de explicar. Antes da pandemia começar e a gente ter esse rompimento das aulas, eu tinha uma atividade em pendência com você, não sei se você se recorda, e eu queria saber como que ficaria essa situação. Tá, vamos lá, Amanda. Eu vou rever, e tanto é que no plano de ensino de vocês não vai ter peso da nota, ou seja, eu não vou estar dizendo que essa disciplina, ela vai valer X, ou peso, né, tal. Por enquanto, eu estou com tudo isso paralisado. Então, você entrou com recurso antes, esse recurso ele já foi deferido, então não há o que se preocupar. 1 hora a gente vai resolver isso. E por que eu digo em 1 hora? Aí vamos voltar lá no plano de ensino anterior, do início do semestre. Mesmo com o seu recurso, então vamos dizer que lá naquela época que você entrou com recurso, foi deferido, mas no meu plano de ensino dizia que todas as reposições de atividades seriam no final do semestre. Então você iria esperar chegar ao final do semestre para poder fazer essa reposição, porque eu deixava para juntar todas as reposições para serem feitas de uma vez só, né? Então, não se preocupe em relação a isso, eu já vou fazer um gancho com a sua pergunta de como que vai ficar a situação. Então, vocês podem agora perguntar, não vai colocar o valor das notas de cada avaliação, isso não fica tão claro. O que eu estou cuidadosamente revendo, e aí por isso, para entregar para vocês o plano, para vocês terem uma ideia de como que vai ser o nosso cronograma, que eu acho que é o mais importante,
Eu não, como esse negócio de nota é mais complexo, porque eu vou ter que pegar todas aquelas notas que já foram feitas, já foram lançadas, eu vou ter que ver as pessoas que entregaram, né, aí teve o recurso da Amanda, que ela vai precisar fazer a reposição, e as próximas notas, então eu não pensei como que isso vai ficar ainda, qual vai ser o peso de cada coisa. Mas eu deixo vocês tranquilos e tranquilas em relação a isso, porque esse momento agora, a orientação é que a gente não seja rígido com isso, né? É lógico que esse rígido não é dizendo de qualquer jeito, tá ótimo, pode entregar, não é assim. É que a gente vai flexibilizar ao máximo, e esse ao máximo, repito, não é dizendo que tudo pode e vocês estão livres e entregam no dia que quiser, na hora que quiser, não é assim. Mas a gente vai, eu pelo menos, e a orientação do IFB aos professores é exatamente essa, é que a gente seja sensível a essas dificuldades que alguns vão ter em relação a essas ferramentas, há até mesmo o acesso, algumas pessoas ainda não têm esse acesso, então essa rigidez, ela não vai poder ser a prazos, então, obviamente, nós vamos ter prazos, então, vocês vão ter atividades que é para entregar até o dia 15, eu botei a primeira atividade, até o dia 15 de agosto vocês vão ter para entregar a primeira atividade, vocês vão ver como é mamão com açúcar, para a maioria, acredito, para aqueles que ainda estão caminhando, engatinhando com essas questões tecnológicas, também rapidamente vão pegar, eu tenho certeza disso. O fato de estarem aqui já é algo que já é 90% em relação ao que vocês vão precisar fazer nessas atividades, então eu não tenho dúvida de que vai ser tranquilo para todos. Mas chegou no dia 15, aí eu vou lá e fecho a frequência de vocês, porque as frequências em relação aos dias de aula vai estar relacionado com as entregas, tá? Entregou a atividade X, aí eu vou lá e coloco as frequências relacionadas às aulas anteriores, que já passaram e que foram feitas de maneira remota, tá? Tal pessoa não entregou, é 0, eu vou colocar lá falta e tal, vai ficar em pendência. Eu não vou registrar a frequência dela, mas eu vou procurar saber o que está acontecendo, por que essa pessoa não entregou, porque pode ser alguma dificuldade de acesso, alguma dificuldade em relação ao manuseio dessas ferramentas, e mesmo a gente abrindo espaços para dúvida, não sei o que é que pode estar acontecendo. Então, a rigidez que eu falo é exatamente essa, a gente não vai bater o martelo aqui de maneira muito cartesiana, ou é isso ou não é sim ou não, não vai ser assim, tá? Então, a gente vai investigar todas essas coisas, para que a orientação, para que a adaptação, para que a inclusão, ela seja total, certo? O que mais? Beleza, então a Amanda aqui entendeu. Não precisam ficar tranquilos, eu sei que nota é uma coisa que aflige todo mundo, não é todo mundo não, mas algumas pessoas aí acham que, ai meu Deus do céu, anota, anota, anota. Isso é o que a gente menos vai pensar. Por quê? Porque eu falo isso no plano de ensino. Eu digo que a gente vai fazer uma adequação de metodologia. Então, eu preparei durante a suspensão do calendário, durante esse tempo que a gente ficou sem as aulas, eu preparei algumas aulas que fossem acessíveis, que vocês pudessem fazer de casa, com materiais que tem em casa, então ninguém vai precisar sair para comprar nada, a gente vai ver o que vocês têm aí em casa para poder montar essa aula. Então, vão ser aulas dinâmicas, lúdicas, e que vai ter conteúdo inserido, certo? Então, vocês vão executar, são vocês que vão executar essas tarefas, sob minha orientação, mas vai ser tudo de uma maneira, acho que até melhor, quando eram as aulas presenciais. Então, é isso que eu estou falando, e quando a gente voltar, essas coisas vão ser incorporadas,
porque a gente já fez, já viu que é bom, já viu que deu certo, então nós vamos incorporar nas nossas aulas presenciais, certo? O que mais, gente? Deixa eu abrir aqui o plano de ensino. Deixa eu ver, alguém falou aqui no chat. Existe possibilidade de voltar às aulas presenciais na sua disciplina ou vamos terminar pelas plataformas online? Amanda, eu acredito que até outubro não voltaremos, né? Então, como vocês são do terceiro módulo, acho que a gente encerra em outubro e até outubro a gente não tem voltado ainda, né? Então, também não sei se até o final do outubro já vai ser perto do final do ano, né? Então, eu não sei se até dezembro, digamos, até fevereiro, porque o próximo semestre se encerra em fevereiro. Até fevereiro possa ser que volte. Mas eu acredito que vocês, a turma de vocês, não volta, não voltará até outubro, não, nas aulas presenciais. O que eu ouvi nas reuniões, e aí vocês vão tirar dúvidas com os professores que vão ter essa opção, ou que pode ter essa opção, que seria o meu caso também, se eu quisesse, mas eu vou adaptar a metodologia para que a gente faça tudo de maneira remota. Por exemplo, as disciplinas que precisam de máquina de costura e alguém não tem máquina de costura em casa, e foi proposto pelo professor uma atividade que necessita de um overlock, de uma galoneira, sei lá, alguma máquina desse tipo. E o aluno diga, não, eu não tenho isso, eu quero usar o que está lá no laboratório do IFB, aí vocês vão agendar isso com o professor, vocês vão receber o protocolo de higiene e segurança do campus para transitar nas instalações ali. Então, assim, eu não me inteirei muito sobre isso, porque como eu já havia decidido, né, e aí, lógico, agora é que a gente pode bater o martelo em relação a isso, mas a Tati me ajudou aí nessa enquete, dizendo, e o retorno que eu tive foi que vocês também aprovaram isso, mas aqui podem ter mudado de ideia até aqui e falar para mim. Mas a gente vai bater o martelo em relação a essa metodologia que eu pensei, de ser feita totalmente remota. Tá, então, se em alguma disciplina o professor exigir algum recurso que só tem lá no IF, vocês vão ver com ele como que é para ser feito, né? Se ele não vai adaptar isso, então, se for fazer em máquina de uma costura de uma peça, não sei, às vezes ele pode adaptar isso para uma costura manual, um ponto, e esse ponto ser manual, em vez de ser na máquina de costura, mas se a exigência for a máquina de costura, aí vocês vão ter que ver com ele. Não vou nem entrar nesse assunto, porque não cabe a mim, não vai ser a minha opção, certo, Amanda? Então, vamos aqui para a próxima pergunta. Vocês estão entendendo essa metodologia, que ela vai ser remota, vocês vão utilizar materiais que estão em casa, que tem em casa, então sal de cozinha, bicarbonato de sódio, saiu até uma matéria no site do IFB falando tudo isso, que a gente vai fazer tingimento natural e estamparia botânica com essas coisas que a gente tem em casa, casca de cebola, sal, vinagre, açúcar, esponja de aço. Vocês estão de acordo? Sim, tá aqui, estão falando. Sim, ótimo, que ótimo. Maravilha. Certo. Tá, gente. Deixa eu ver aqui o que é que... Vou falar para vocês o que é que falta de horas. Então, tá faltando 42 horas aula para nós encerrarmos o semestre. O semestre, ele encerra no dia 23 de outubro, certo? E as nossas aulas são sempre às quintas-feiras, das 15h30 às 18 horas. Lembrando que a gente não vai fazer aula síncrona, ou seja, chegou a próxima quinta da próxima semana,
15h30 estaremos aqui de novo. Não, vocês vão receber uma atividade e vão ter um tempo para fazer. Então, nossas atividades vão ser distribuídas em blocos. Então, eu vou entregar o primeiro bloco para vocês. Vou dizer, olha, o primeiro bloco eu já posso até adiantar para vocês. Vão ser 7 horas de 2 horas, que é essa aula de boas-vindas, né, que aí tá acontecendo por aqui, embora não dure 2 horas, não precise durar 2 horas, mas eu coloquei esse tempo porque seria o máximo de horas, né, necessárias, acredito eu, para passarmos aqui, esclarecendo e vocês falando. E 5 horas eu coloquei de ambientação, então nós vamos ter 5 horas aí de ambientação. O que vai ser essa ambientação? Eu vou mandar arquivos que eu preciso que vocês abram, porque vão ser esses arquivos vão ser num formato que vocês vão precisar abrir para baixar no computador e estudar, ou baixar no seu celular e estudar, sem a necessidade da internet. A internet vai ser necessária só no momento de recebimento disso, baixou no celular, deu certo. E aí eu vou precisar, eu vou dedicar 5 horas das nossas horas aí, nós vamos dedicar, na verdade, para que vocês se ambientem com isso. Ok, estou conseguindo baixar os PDFs tudo aqui, vai ter um formulário no Google, um linkzinho de formulário, que vocês vão clicar lá e vão responder. Isso vão ser os formatos das nossas atividades, por exemplo. Então, deu certo isso? Tá ok? Pronto, passamos esse momento de ambientação em relação a essas ferramentas. E aí depois nós vamos ter 15 horas, que aí essas 15 horas vão contemplar revisão do que foi já comentado em sala de aula antes da suspensão do calendário, que a gente vai fazer uma revisão aí sobre o beneficiamento têxtil e essas etapas, ou seja, vai ser o beneficiamento têxtil e as etapas dentro de um contexto industrial. Então, nós vamos estudar isso, como é na indústria têxtil, os termos, a linguagem técnica, nós vamos revisar isso. E depois nós vamos incorporar esse conteúdo nas atividades que nós vamos adaptar para fazer remotamente, ou seja, nós vamos fazer atividades de tingimento natural e de estamparia botânica. Então, o que a gente vai fazer nesse tingimento natural são exatamente as etapas de beneficiamento têxtil, só que agora de maneira doméstica, artesanal, que tem tudo a ver com o que está sendo falado agora, que é a cultura do faça você mesmo, quer dizer, isso já é desde a década de 70, né? Mas voltou a ser falado e no âmbito da moda, do vestuário, ele está sendo muito comentado, que é o slow fashion, ou seja, o baixo consumo de produtos de moda, de produtos de vestuário. O faça você mesmo, então tem a ver com a afetividade, tem a ver com a personalização dos produtos que são feitos, então tá relacionado com o design afetivo, e isso já puxa o gancho da sustentabilidade, você aí tá fomentando uma economia circular, talvez, a questão do baixo consumo, é menos material que está sendo comprado e precisando ser descartado. Então, entram aí contextos que estão muito em alta, e estão muito em alta não porque é uma modinha passageira, é algo que veio para ficar, né? Então, é uma consciência que está se estabelecendo cada vez mais, levando as pessoas a se conscientizarem cada vez mais das coisas, né? De como, o que nós podemos fazer individualmente, dentro da nossa caixinha aqui, o que nós podemos fazer para contribuir com o coletivo. Então, que aí, na verdade, vai também ao encontro a uma questão bem filosófica, que todos nós agimos por interesses pessoais, particulares, mas para que isso não seja algo danoso a ninguém e a nada, esse interesse particular ele tem que coincidir com o interesse coletivo. Então, tem muitas questões envolvidas. Então,
o tingimento natural e a estamparia botânica fala sobre tudo isso, né? E fala, inclusive, sobre o nosso conteúdo, que é o beneficiamento têxtil, tá? Então, é um conteúdo muito interessante, que eu vou tentar contextualizar ele sempre, porque, para mim, sendo bem sincera aqui, bem honesta com vocês, apesar de eu ter isso muito claro na minha cabeça, eu tenho essa dificuldade de trazer para vocês uma associação que diga, gente, esse conteúdo ele é muito interessante, ele é importante e está inserido no dia a dia de vocês. Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade, eu peço até ajuda a vocês, ou de sugestões, ou de um feedback, dizendo que, professor, a forma como está sendo apresentado o conteúdo, a gente está conseguindo entender, está conseguindo associar esses conteúdos com coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente vai lavar uma louça, estou com a louça na cabeça, deve estar cheio de prato lá para lavar, só pode. Quando a gente coloca uma roupa na máquina e ela desbota, ou seja, blusa vermelha passou lá, por que a gente não pode lavar uma blusa vermelha com a blusa branca? Isso vem falando na etiqueta, né? Exatamente, os conceitos do beneficiamento têxtil explicam isso, tá? Então, a dificuldade não só minha, mas dos professores em geral, porque nós fomos ensinados, né, dentro dessa metodologia conteudista, que a gente está tentando se desconectar, não porque ela seja negativa, mas tentando incorporar outras, né? A gente não vai trocar a metodologia conteudista 100% por outra. Não, nós vamos complementar. Nós vamos ser conteudistas, mas conteudistas com outras ferramentas que sejam mais inclusivas, que sejam de fácil acesso, que melhorem a aprendizagem, enfim, que facilite o aprendizado do conteúdo, da matéria, enfim, da disciplina no geral. Certo? Deixa eu ver o que mais. Então, e aí, para terminar, é isso. A gente vai ter as últimas atividades, vão ser as atividades práticas de tingimento natural e estamparia botânica e um evento. Eu estou preparando um evento virtual para a gente. Vai ser um seminário de... Peraí, que eu tenho um nome aqui já. Olha que massa. Mas eu estou terminando de fazer. Peraí, gente. Oi. Aline, você mandou uma mensagem para mim. Você conseguiu entrar no grupo, Aline? A Simone não conseguiu entrar aqui, né? Mas a Aline tá aí. Você mandou uma mensagem aqui para mim, mas você conseguiu entrar aqui no grupo. Então tá ok, né? Ou na reunião. Você conseguiu entrar no grupo do WhatsApp? Fala para mim, por favor, aqui no chat. Aline não, Alice, desculpa, por isso que ela não responde, porque ela não é Aline, ela é Alice. Alice, deixa eu ver. Oi, profa. Oi. Tudo bem? Então, Tudo. porque eu tinha adicionado o seu número, mas depois eu fui ver, né, você falando aqui na reunião aqui, que eu não tinha adicionado, mandado mensagem informando pro WhatsApp lá, WhatsApp Business. Então, aí eu enviei agora para ser inserida no grupo do WhatsApp. Você não recebeu o link de convite para o grupo, é isso? Assim, eu peguei esse número no grupo, então acho que eu não, se foi enviado, acho que eu não li, então, assim, acho que eu só fui no número e não li o link. Tá. Então eu vou... De qualquer forma, fica tranquila, de qualquer forma eu envio o link para você, se você tem aquele número lá, gravado na sua agenda,
do celular, eu vou mandar o link. Se o número tiver gravado na sua agenda, fica mais fácil, porque você só clica no link e já cai direto no grupo, tá? Por isso que eu Tá. Tá bom, pedi, por então. isso que eu frisei para todo mundo gravar na agenda do celular, porque aí não ia ter dificuldade nenhuma em entrar, acredito eu, né? Tá ok, então. Então, eu vou aguardar o link. O seu número tá na minha agenda. Tá ótimo. Assim que terminar aqui, eu envio, tá bom? Tá ok. Obrigada, Pro. Obrigada também. A Simone, eu acredito que não conseguiu entrar aqui, ela me mandou mensagem depois que a gente começou aqui. Na verdade, ela começou a me mandar. Pessoal, vocês mandam mensagem às vezes dizendo só: quero entrar no grupo, mas oi, como é o seu nome, qual é a turma, qual é o módulo, né? Vocês precisam se identificar, porque não é só essa turma que eu dou aula, tá? Então, aí demorou um pouco até confirmar isso, e aí quando ela me mandou, a gente já tinha entrado aqui, eu mando depois que eu incluí ela no grupo, eu vou mandar essa reunião gravada aqui, e aí as pessoas que não estão aqui agora vão poder depois assistir, certo? Olha só, o evento vai se chamar assim, Seminário sobre Experiências Profissionais e o Mundo do Trabalho na Área de Vestuário. Que chique. Vamos falar, o que é que vai ter nesse seminário? Vão ser 5 horas, ou seja, e vai ser um seminário que vai ser, a intenção é tratar questões interdisciplinares, porque vai ser um seminário da minha disciplina Processos Têxteis, com a disciplina da professora, com as disciplinas da professora Juliana Aragão. Não sei se ela falou sobre isso, mas ela tem modelagem computadorizada, né? E parece que a outra eu não sei, eu sei que é costura. E com processos têxteis. Então, nós estamos num projeto que se chama Confecção de EPIs, que é Equipamentos de Proteção Individual para Ambientes Hospitalares, e máscara e confecção de máscara doméstica, máscara reutilizável para uso em ambientes comuns. E eu e a Juliana, e está o professor Adriano também, o professor Alexandre, nós 4 nos unimos aí e estamos à frente desse projeto. Só que aí a professora Juliana Aragão, ela está agora no 3º módulo, e a gente conversando sobre as nossas aulas, a gente vibrava muito planejando esse projeto, e vendo, gente, isso aqui a gente dá em sala de aula, a gente fala em sala de aula, então a gente foi puxando alguns ganchos, e essa experiência que a gente está tendo de planejamento e de execução desse projeto, é algo que a gente queria compartilhar com vocês, exatamente essa experiência profissional que está embasada por um conteúdo teórico, não somente teórico, porque eu e ela, a gente tem experiência nessa área. Eu já trabalhei há alguns anos em indústria têxtil, na parte de beneficiamento têxtil, na parte de confecção, né? Então, eu trabalhei na maior empresa da América Latina de confecção, que é o Grupo Guararapes, né? Que é o Grupo Riachuelo. Na área de confecção, modinha, fazia modinha e utilizava tecido em malha. E aí eu que fazia a distribuição, o abastecimento de ordem de produção de 90 unidades de produção. Cada unidade de produção tinha 30 costureiras com encarregado de produção e com assistente de produção. Então, assim, além de ter trabalhado também dentro dessas unidades, dessas células, que a gente chamava PUP, Pequena Unidade de Produção, trabalhei em fábrica na Coteminas, que fazia parte de beneficiamento, no setor de beneficiamento têxtil, e também numa terceirizada da Coats Corrente, que é aquelas linhas que vocês chamam. Então, toda a parte de tingimento dessas linhas, eu participei um pouco da parte de tratamento de efluente, enfim. Então, eu tenho uma experiência no mundo do trabalho, que a indústria têxtil me trouxe, a indústria têxtil e de confecção me trouxe, e a Juliana também tem a experiência dela lá. E a gente, com os nossos anos de estudos e de experiência prática, a gente conseguiu alinhar
e fazer o planejamento e execução do projeto. Então, esse projeto está tendo um sucesso muito grande. O sucesso que eu digo não é de estar levando... enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer com sucesso, é que a gente está atendendo às nossas expectativas e às expectativas das pessoas que estão dependendo desse projeto, né, do recebimento. Então, a gente está fazendo jalecos, que são aqueles aventais cirúrgico não, né, mas os aventais para uso odontométrico hospitalar, máscara para uso odontométrico hospitalar, touca, e aí a gente está distribuindo para os hospitais da rede pública aqui do DF. Então, a gente está conseguindo atender com muito sucesso, e isso, com muito sucesso que eu digo tá atendendo os critérios de qualidade, né, porque a gente teve reunião com o secretário lá, uma pessoa que dá o ok no recebimento, que aprova e desaprova e reprova esses aventais, então não está de acordo com a especificação técnica, volta. Então, a gente levou esses aventais para lá e só recebemos elogios. Então, essa experiência que tem tudo a ver com o mundo do trabalho da área de vestuário, sendo que agora é no âmbito hospitalar, e isso foi o desafio nosso, porque a gente adequou o nosso conhecimento dentro da área de confecção, né, de roupa, enfim. A gente agora precisou adequar, precisou ler muita resolução da Anvisa, muita norma da ABNT, a gente estudou muito essa parte para poder fazer as coisas, né, consultou esses órgãos todos, para poder atender de maneira satisfatória os hospitais, né? Então, isso está nos deixando muito feliz, muito contente, e vale muito a pena a gente compartilhar essa experiência com vocês, para vocês verem o quanto que é útil fazer esse curso e continuar se capacitando após o curso, ou seja, saiu do IFB, fazer outro, se identificou com a área de modelagem, de materiais têxteis, fazer cursos de capacitação e de reciclagem dentro, porque isso só agrega. Vai chegar um momento em que vocês vão utilizar, se já não utiliza isso, né? É isso. Então, o evento, ele vai ter essa intenção, esse objetivo, a gente compartilhar esse sucesso desse projeto, porque tem tudo a ver com o mundo do trabalho da área de vestuário, e também nós vamos trazer nós vamos trazer uma ex-aluna, uma aluna egressa, que ela está administrando uma confecção, que apesar de pequena, e aí ela vai trazer para vocês a grandiosidade de ter essa primeira experiência numa empresa pequena, porque ela faz tudo. Ela é que compra os materiais, ela é que aprova e reprova os materiais trazidos pelos fornecedores, ela é que desenha, ela é que modela, ela é que costura, então ela está tendo acesso a todos os setores de uma confecção, seja ela pequena ou seja ela grande. Então, ela é uma aluna egressa, a gente pensou em trazer, a Juliana pensou em trazer essa aluna, e aí a gente rapidamente associou isso em um estímulo aos que estão saindo agora, né, ou seja, esse curso, ele trouxe um olhar para essa aluna. É óbvio que não foi só o curso, a aluna ela é muito proativa, ela é muito danada, como que a gente diz lá no Nordeste. Ela é muito safa, assim, nas coisas, ela pega rápido, ela é empreendedora, então a gente quis trazer a fala dela, né, a experiência dela, porque ela, inclusive, salientou lá, ressaltou que a disciplina de materiais têxteis, como que foi importante conhecer as propriedades dos materiais têxteis para poder fazer uma boa escolha de um material para tal modelagem, a modelagem computadorizada, enfim, todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas ela tá vendo o quanto que foi rico para ela
fazer o curso o curso técnico em vestuário. Então, esse seminário é para isso, é para compartilhar experiências, para mostrar para vocês que, enfim, tanto esse âmbito profissional ele é necessário, e agora na pandemia, então, foi só o que a Tati está aí rachando de ganhar dinheiro, né, Tati? Fico muito feliz por isso, porque os tecidos todos, material TNT, eu tive que virar uma expert em processos de fabricação dos TNTs, porque são feitos os materiais hospitalares de um tipo específico, não basta ser esse TNT que a gente compra para fazer festinha e festa de criança, tal, não, tem que ser um beneficiamento, tem que ser um processo produtivo específico. Então, a relação desse projeto com as nossas disciplinas foi o que nos entusiasmou a fazer esse evento, tá? Então, esse evento aqui, ele vai ser lá para o final do semestre, lá para outubro, beleza? Gente, falei horrores, né? Me ajudem, dúvidas, não dúvidas? Então falem, gente, se vocês estão achando que vai ser bacana, que não vai ser bacana. Me falem das expectativas de vocês, por favor. Falem. O que quer que fale, professora? Fale, Jesus. Vamos falar. Inclusive, assim, não foi a respeito com a... Acho que eu mencionei a você um período que eu queria participar daquele projeto que você falou que já tinha... Aquele do fungo, que já tinha uma parceria com o pessoal de outro campus, que eu falei a respeito da monitoria, né? E aí, esse projeto que você está fazendo com o Aragão, eu já tinha visto outros campos agora da biologia também trazendo essa mesma voltagem. Calma aí, Davizinho, por favor. Trazendo essa mesma voltagem dos estudos das bactérias, né? Para desenvolver tecidos por conta agora dessas geleiras aí desencadeadamente. E aí o menino veio me procurar a respeito se eu conhecia pessoas, né, da área de moda para ter essa avaliação de produto. Então, já que você está nessa... Eu posso até ver com o diretor do campus do IFB de Planaltina, que é da área de biologia, né? Que eles estavam também querendo essas parcerias, assim, interessantíssimas na área de têxteis, por conta que não tem noção alguma. Então, para você, como é interessante isso que vocês estão fazendo, e até fica a medo do seguinte, por onde é que for depois terminar o curso, né? A gente vai depois, então, entender que a gente procurar um conhecimento específico em alguma área para atender essas demandas de urgência, como está sendo agora, de entender o que está acontecendo no momento, para poder ter a capacitação. A Tati mesmo é essa, né? Que está sempre de olho no que está rolando, para estar sempre se adequando ao momento, para que não fique aquele conhecimento rebuscado, mas que também não fique atrasado, para que não fique aquele conhecimento estagnado, né? Então, acho bem, bem bacana. Estou esperando bons frutos desses projetos. Que bom, Jesus. Obrigada pela sua fala. Pode passar esse meu contato do próprio WhatsApp Business, né? Esse telefone que é o 9252-5383, ou é o contrário, enfim. Para essa pessoa, pode contactar, pode me contatar. Que é isso, esse projeto, ele, na verdade, é um projeto guarda-chuva. O Campus Taguatinga, ele está fazendo a parte de EPIs, o Samambaia está fazendo os Face Shield e Covid Box, tem Estrutural que está fazendo o álcool gel, tem o pessoal de Ceilândia que está certificando os respiradores, ou está consertando fazendo revisão nos respiradores.
Então, muito obrigada aí pela lembrança, e se puder passar o meu contato, eu estou à Sim. disposição, Então, tá? talvez até mesmo ele já esteja até dentro e eu não estou sabendo, né? Porque se tá os campos vinculados, talvez até tenha uma participação desse pessoal de Planaltina, que é da área biológica, dessas áreas Aham. mais cientistas. Então, dentro eu não estou me interligando, mas eu vou questionar novamente isso. De Planaltina não tá, são 5, então eu citei os 5. Então Planaltina, ok. possa ser que ele esteja fazendo Outra um coisa. individual, porque saíram vários editais. Mas Interessante. esses projetos multicamp são muito interessantes. Eu sou muito interessada nessa parte. Se você puder aí, quiser, né, e a outra parte também tiver interesse, pode entrar em contato comigo, por favor, tá? Eu tenho, assim, daquele momento que eu havia conversado com você, era para isso, para tentar começar a inserir nessa parte de pesquisa, assim, porque eu me interesso mais, acho que por essa parte de pesquisa do que por querer fazer algo que já tem no mercado, assim. Porque eu Certo. me identifico mais com essa parte de estudos, né, do que simplesmente fazer uma peça e vender uma peça. Eu prefiro que o estúdio, o desenvolvimento de por trás daquela peça ali, onde é que vai encaminhar para que ela seja pronta, assim, eu fico mais interessado nessas áreas científicas do que propriamente práticas, mas nada que não possa mudar e eu vincular os dois, né? Tá ótimo. Beleza, então. Fechou. Mais alguém? Não? O que vocês... Licença, professora. Por favor. Bom, eu achei muito interessante a sua ideia do seminário, achei muito interessante o tema e a pessoa que vocês pensaram em convidar, justamente porque essa questão de montar uma confecção era tudo que eu queria saber desde o início do curso. E aí, como vocês falaram, né, eu estou aqui todos os dias fazendo máscara, vendendo, e para mim isso está sendo uma experiência de trabalho muito bacana, que eu acho que eu vou conseguir enriquecer com as suas aulas, porque eu tenho que dar um jeito de fazer uma estamparia botânica nessas máscaras para elas serem mais personalizadas e eu poder vender um produto com a qualidade melhor, né? Massa, massa. Maria Carmen também tá aí, ó, chovendo máscara, distribuindo 50 máscaras por dia. Muito bem, Maria Carmen, isso mesmo. Espero que eu consiga. Beleza, vai sim. Não é a Gabriela, não, é Darlene. Vai sim, Darlene, já está. Legal, legal, gente. Que bom, que bom. Fico muito feliz que a proposta esteja sendo aceita. E eu espero atender às expectativas, minha inclusive, obviamente de vocês, mas minha inclusive, né? Porque tudo que eu faço é para vocês, mas eu preciso ter esse feedback, e esse feedback positivo me dá uma satisfação enorme a continuar fazendo sempre o melhor, né? Então, é isso. O que mais que vocês querem perguntar ou falar? O plano de ensino eu vou entregar, não hoje, tá, gente? Esperem isso amanhã, juntamente com a atividade. Saindo dessa aula aqui, eu vou me preparar para uma outra. Inclusive, o Jesus vai estar lá também, porque é para a turma dele. Então, hoje eu acho que eu não consigo enviar esse material para vocês, mas amanhã com certeza, certo? Aí é isso, vocês coloquem no silencioso e assim que eu enviar o material para vocês lá, eu vou restringir as mensagens somente ao administrador e quando for para abrir novamente para todo mundo, eu aviso com antecedência, mas eu também espero, porque eu não ter dúvidas em relação ao que vai ser encaminhado, vai ser também um feedback positivo, mas se tiver, vamos buscar o ajuste, a gente está aqui para isso mesmo, para ir se ajustando. Em relação às informações, ao acesso ao grupo, ao acesso a essa sala de aula hoje, ao entendimento das informações que estão sendo repassadas lá no grupo, está sendo claro? Vocês têm algo a me ajudar a melhorar? Tá, podem me ajudar nesse sentido?
Tá sendo clara, certo, tudo ok. Beleza. Oi, profa. Oi, Alice. Então, assim, por enquanto tá tudo certo, né? Estou bem curiosa, assim, porque eu sempre tive a expectativa de que, e a imagem, né, de que o técnico, especialmente o terceiro módulo, tivesse muita prática. Então, assim, é um desafio, né, não só a sua matéria, mas como outras matérias, aprender nesse modelo remoto. Então, por enquanto, está tudo certo. Eu estou bem confiante. Vamos ver, né? E eu gostaria de saber, assim, se você vai fazer vídeos para alguns vídeos, ou o material será assim mais assim por meio de apostila? Não, eu vou variar, na verdade, Alice. Eu vou mandar alguns vídeos, vou mandar por escrito também o passo a passo, com figuras, com imagens, mas aí também esses vídeos vão ser vídeos curtos, para não levar muito tempo, né? Mas eu vou tentar fazer um mix aí, certo? Vocês vão me ajudando me dando essas demandas, me repassando essas demandas. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, né, Alice? Respondi aí sua pergunta, né? Respondeu sim. Agora é Tá. esperar, né, professora? Vai dar É, tudo é, certo. O bom, sabe, é, gente, o bom é que fazendo essas atividades à distância, isso vai muito para a nossa realidade. Então, assim, a possibilidade de a gente, sei lá, fazer uma estamparia ou outras atividades de outras matérias né, que nós iremos fazer, isso traz esse momento vai fazer com que a gente aprenda de uma maneira que provavelmente se fosse só lá no curso, a gente talvez fosse deixar de lado e tal, porque lá a gente tem todos os recursos, né? Tem aquela máquina lá maravilhosa para fazer aquelas impressões e tudo mais. Então, assim, tem essa questão do desafio, mas também eu acho assim que vai ser acho que pode ser muito mais proveitoso, assim, e a maneira como, né, você e também os outros professores estão conduzindo esse trabalho, assim, eu acho assim que está sendo assim brilhante, assim, eu estou com ótimas expectativas mesmo, assim, acho que vai dar para aprender, sim, mesmo nessa situação. Não é isso. que ótimo. Muito feliz com o seu feedback, com o feedback de todo mundo aí, da Tati, do Jesus, da Carmen, enfim, das pessoas que falaram, mas as pessoas que não falaram, eu estou entendendo que está tudo ótimo, né? E espero que quando alguma coisa não estiver muito alinhada, vocês falem para a gente procurar adequar. Muito bom voltar a rever vocês. Muito bom mesmo, né? Que bom, gente. É muito bom falar com vocês, ver vocês, embora seja nesse contexto aqui, nesse formato virtual, mas a gente já sente que é um contato, né? E na verdade é um contato virtual, né? Isso, Sara, isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ser positivo acima de tudo, porque mesmo nos momentos em que não tem muitas coisas positivas, a gente tem, né, do limão fazer uma limonada, eu acho que a gente tem que estar aqui nessa vida para pensar assim. Porque se a gente baixar a cabeça, se a gente se entristece, isso só aumenta as nossas dores. Então, para minimizar as dores, se temos alguma dor, a gente tem que pensar e olhar para a vida como se ela fosse e acreditando que ela é muito positiva, muito boa e muito cheia de oportunidades boas, né? Vamos tirar desse momento difícil coisas saudáveis, coisas boas, e é isso, vamos transformar essas coisas em maravilhas, né? Que mais? É isso? Vocês acham que a gente pode encerrar? Tem mais alguém que quer falar?
Isso, já está dando, Amanda. Amanda, não desista, tá? Isso mesmo. Tô vendo aí que sua fala agora já mudou. Espero que tudo dê certo. Falta só um pouquinho para nós concluirmos. É isso mesmo. Segura as pontas aí, só são 2 meses e meio. Tá chegando já, viu? Beleza. O que mais, gente? Podemos encerrar, então? Estão satisfeitos e satisfeitas? Certo. Então, beleza. Um beijo e até. Até a próxima. Até, Gisele. Tchau. Beijo em todos e todas. Oi, Maria Carmen. Tá com dificuldade para sair? Não, professora, que foi tão bom rever vocês que eu tô aqui. Ai, que bonitinha que você é. Você é uma fofa. Ai, eu adoro as aulas, então agora eu tô com fé de novo que a gente vai se formar, né, professora? Isso, vai sim, daqui a pouco, viu? Segura as pontas aí e vai dar tudo certo. Que bom, estou feliz pela sua animação. Ótimo saber É, disso. eu tô com umas 30 máscaras aqui para me finalizar para amanhã cedo. Pronto, pois então manda brasa aí, enquanto não chega às atividades, vai adiantando o seu trabalho aí, Ok, tá professora. bom? Um beijo, até. Tchau. Tchau.